coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Deus, eu peço agora, Senhor, meu Deus, que a unção, Senhor, que Tu colocas, Senhor, sobre esta palavra, Deus de poder e glória, aleluia. De cada um, ó Deus. Abre, Senhor, a mente, abre os entendimentos nesta tarde, ó Deus, abre os ouvidos, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem, Pai, querido, para falar com a Tua igreja. Fala, Deus, comigo, meu Pai. Fala, Senhor, através da minha boca, Senhor, através do som que sairá, ó Deus. Fala, Senhor, ao coração de cada um nesta tarde. Aleluia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava lendo essa passagem, comecei a ler e a meditar o motivo em que Paulo escreveu esta carta aos Romanos. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo aos irmãos que estão em Roma, que estão sendo perseguidos, que estão passando por provações, por tribulações. Então Paulo começa a escrever a carta para eles, e quando Paulo começa a escrever nessa parte da carta, ele começa dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Aí eu começo a perguntar: mas que coisas são essas? Aleluias, que Paulo está dizendo. A perseguição que o povo estava passando, a perseguição que o povo, os nossos primeiros irmãos passavam, não se compara. Ela não temos como comparar com as perseguições que nós passamos hoje. Hoje nós passamos sim por perseguições, por provações, mas não se compara às perseguições e às provações que passaram os nossos primeiros irmãos quando estavam em Roma. Então Paulo começa a dizer a eles: o que diremos, pois, a estas coisas? E eu preciso entender um pouquinho o que é estas coisas. A história vai nos contando que os nossos irmãos, quando estavam na cidade de Roma, por ordem de Nero, foi dada a ordem determinada que todos os cristãos deveriam morrer. Que os cristãos não poderiam estar vivos por ordem do rei ali de Roma, por ordem de Nero. E a história vai nos contar que os irmãos, os nossos primeiros irmãos que estavam na fé, os primeiros crentes, a primeira igreja, aleluias, eles estão em Roma e são presos, amarrados, e aqueles homens e mulheres, crianças que serviam a Deus, são pendurados em postes. E quando eles eram pendurados em postes, era colocado sobre eles uma vestimenta preta, uma vestimenta escura. Durante aquele calor que se fazia naquela época, eles eram amarrados naqueles postes, e sobre ele colocava betume, sobre eles colocava enxofre, sobre aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, e era amarrado no caminho que ia para o Coliseu de Roma. E quando chegava a noite, aqueles irmãos que estavam presos eram conduzidos para o Coliseu de Roma, para ser espetáculo para as pessoas que lá estavam. Mas como para ir à noite era escuro o caminho, então por ordem de Nero, era dado fogo nesses irmãos, nesses homens que estavam pendurados nos postes, e servir como iluminação dos caminhos. Esses eram aqueles homens que estavam padecendo por amor do Evangelho de Cristo, mas não negavam a sua fé de cristão, estavam padecendo. Portanto, Paulo está dizendo: que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus, Paulo eu estava creio, dizendo para aqueles aleluia. irmãos, olha, não importa que você vai morrer, não importa que você vai ser queimado, não se importa como isso, o importante é que estão se levantando contra você, mas contra a tua alma não vão conseguir levantar, porque Deus é por você. Aleluia. Esta era a prova que se passava naquela época. Os irmãos que passavam indo levando a Coliseu de Roma, passavam por aquele caminho e olhavam os seus irmãos ali queimando, vivos, gritando e o fogo pegando, e eles estavam sendo levados para o Coliseu, e quando chegava naquele lugar, naquela arena, onde era colocado as mãos, então agora, por ordem de Nero, mais uma vez, eram soltos leões que estavam naquela arena para poder despedaçar aqueles irmãos que eram cristãos. Qual era o seu pecado? Era servir a Jesus Cristo, era acreditar no Evangelho de Deus. Por esse motivo estavam sendo mortos. Estava ali, irmão, se você pudesse parar e analisar um pouquinho, aqueles homens, aquelas mulheres com criança no colo, pai, mãe, filhos, todos estavam ali juntos, quando os leões eram soltos. A Bíblia vai nos contando, aleluia, que aqueles homens caíam, tombavam, mas não negavam a sua fé, porque eles sabiam que Deus era com eles. E mesmo que tombasse, mesmo que morresse ali, as suas almas iam direto para o céu, encontrava-se com Deus. Por isso Paulo está dizendo assim: se Deus é por nós, não tema. É Deus, aleluia. Por mais que você caia, não se preocupe, meus irmãos, porque o que te espera é um céu de glória. O que te espera é o Senhor Jesus. É Deus, eu creio, aleluia. E às vezes, meu irmão, eu quero dizer para você que nós usamos hoje como um jargão, como uma frase tão simples do meio evangélico, dizendo, não, se Deus é por nós, ninguém é contra. Ei, a perseguição que nós passamos hoje não se compara com a perseguição dos nossos primeiros irmãos. Não tem como comparar o sofrimento, a agonia que eles passavam. É Deus, e hoje nós não aleluia. passamos nada daquilo que aqueles irmãos passavam. Hoje nós temos liberdade de pregar o Evangelho, nós temos liberdade de falar do amor de Cristo, nós temos liberdade de dizer que eu sou crente, que eu sou cristão, e ninguém vai se colocar contra você. É E Deus, mesmo assim, aleluia. com toda essa liberdade, nós vivemos hoje num dia, numa época, numa geração que não sabe, não entende, aleluia, o motivo de servir a Deus. Qualquer motivo, qualquer coisinha, a pessoa começa a se desviar e começa a achar que ele tem razão de tudo que está fazendo. A pessoa começa a olhar para dentro de si mesmo, aleluia, e pensa muitas vezes que ele é o ponto central de tudo. Acha que Deus é obrigado a fazer as coisas para ele. Acha que Deus tem a obrigação de fazer as coisas. Quando Deus está dizendo para mim e para você: ei, seja santo porque eu sou santo. É Seja Deus, santo em toda a tua maneira de viver. Meus irmãos, estamos vivendo e eu começo a me preocupar quando estou meditando na palavra de Deus, quando estou orando, quando estou buscando a face de Deus. O Espírito Santo vai me incomodando e vai mostrando, aleluia, que muitos estão desapercebidos, muitos estão acomodados. Muitos não estão preocupados. Deus, aleluia. Estão achando que da maneira que está já está bom. Mas eu digo para você, Deus, aleluia, glória, que se nós fizermos a obra de Deus como deve ser feita, se nós levarmos o Evangelho como deve ser levado, se nós pregarmos o Evangelho como deve ser pregado, meu Deus, se nós fizermos a nossa parte, quando Jesus disse para mim e para você: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Se nós pregarmos o Evangelho, se nós sairmos dos nossos lugares, se nós deixarmos o nosso comodismo e sairmos em busca das almas, se sairmos e formos para os hospitais e levarmos a palavra de Deus lá, se sairmos do nosso comodismo e formos para as delegacias, para os presídios,
e levarmos a palavra de Deus lá, se sairmos de dentro do nosso comodismo e levarmos a palavra de Deus para aquele que está caído lá na sarjeta, para o drogado, para aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo mais, aquele que está à margem da sociedade, aquele que ninguém quer mais, se nós fizermos a nossa parte, Aleluia. o Senhor Jesus ainda vai dizer para mim e para você: servo inútil, fizeste somente aquilo que eu mandei e não fizeste nada mais. Aleluia. Ainda é considerado como servo inútil. Agora eu pergunto, irmão, nesta tarde, o que é que nós temos feito para Deus? Como é que eu tenho me portado na presença de Deus? Aleluia. Como é que eu estou fazendo, aleluia, a obra de Deus? Como é que eu estou buscando as almas para o reino de Deus? Se mesmo eu fazendo, Ele vai me chamar de servo inútil, porque não estou fazendo nada mais do que me é obrigado. E quando eu não faço nada, como será que Deus está me vendo? Como é que Deus está olhando para mim? Como é que Deus está olhando para mim? Se no versículo seguinte que nós lemos, está dizendo assim: olha, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Eu fico imaginando o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele não poupou o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você. Deus olhou lá da glória e quando me viu, viu você, viu a mim, aleluias, perdido no pecado, pecadores, falhos. Mas Deus nos amou. É Deus, aleluia. Deus nos amou sobremaneira que deu o seu filho, o seu único filho, disse assim: filho, desce lá. E tu vai morrer por causa dele, por causa dela. Porque eu amo a vida dele, eu amo a alma dele, eu amo a alma dela. Deus, quando olhou para nós, o amor de Deus foi tão grande. Foi tão grande o amor de Deus. Irmão, imagine você dar alguma coisa que você ama em troca de uma outra coisa. Imagine você, irmão, pegar um filho que você ama tanto e você dá para que aquele filho morra em lugar de outro, um pecador, um drogado, uma prostituta. Pense bem um pouquinho, você faria isto? Certamente nós não faríamos, mas Deus fez isso, porque o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus é grande demais. E Deus olha para nós agora e começa a pensar, talvez Deus olhando para mim, para você, você olha, dei meu filho por amor a ele, dei meu filho por amor a ela, foi o meu filho que morreu por aquele povo que está lá sentado nesta tarde naquela igreja, foi por amor a eles que o meu filho desceu lá e morreu. É Deus, aleluia. E Deus começa a olhar para dentro de mim, para dentro de você, Glória e começa a ver o que é que eu tenho feito. O que é feito, aleluia, para Deus. Glória a Deus, O hino aleluia. 16 da harpa cristã diz assim: posso, tendo as minhas mãos vazias, ao Senhor me apresentar. É Jesus, Como eu posso chegar na aleluia. presença de Deus de mão vazia e dizer para Deus: Deus, eu não tive tempo. Eu não É tive tempo Deus. de fazer a tua obra. De Sabe, poder, Senhor, quando eu aleluia. passava nas ruas, as pessoas vinham conversar comigo, Deus, mas eu não tive tempo de falar do teu amor. Sabe, Deus, o Senhor me amou tão grande, que o Senhor falou que deu ainda o seu filho por mim, e além disso daria também as outras coisas, se eu Glória a fosse Deus, fiel. aleluia. Mas Deus, eu não pude ser fiel. Sabe, Deus, eu tinha tantas outras coisas para fazer, eu tinha tantas outras preocupações, eu tinha tanta coisa, Deus, na minha cabeça, Deus, que eu não pude fazer a tua obra. É Como será que Deus, vai estar me aleluia. vendo? Como será que Deus vai olhar para mim? Será que Deus vai dizer: não esquenta a cabeça não, eu sabia disso, está bom para mim entrar? Será que Deus vai fazer isso? Ou será que Deus vai fazer como está na Bíblia: apartai-vos de mim, porque não vos Aleluia. conheço? Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive frio e não me vestiste. Estive doente e não me visitaste. Será que vamos ter que ouvir isso, irmãos? O que Deus tem me É levantado Deus, nessa terra, aleluia. aleluias, é para trazer as verdades da palavra de Deus.
a verdadeira palavra de Deus, aleluia, se trazer a nossos pensamentos, aos nossos corações, trazer, renascer dentro de mim e de você, aleluia, o compromisso com a palavra de Deus, o compromisso em fazer a obra de Deus, aleluia. Olha como Deus te ama. Olha como Deus te amou. Olha como Deus se preocupa comigo e com você para dar o seu filho. E Paulo está dizendo para os nossos irmãos de Roma: olha, não se preocupem, porque Deus deu o seu filho por amor a vocês. Vocês vão tombar lá na arena, vocês vão cair lá no Coliseu Romano, vocês vão ser comidos pelos leões, vocês vão ser queimados como tocha humana, como um fogo ali para iluminar o caminho. Mas não se preocupem, porque Deus deu o seu filho por amor a vocês e também dará a vocês muito mais coisas se vocês permanecerem fiéis. Aleluia. Esses eram os nossos irmãos que Paulo está falando nessa passagem. Esta passagem que Paulo está falando é para aqueles irmãos. E nos nossos dias ele nos traz a reflexão daquilo que eles passavam e daquilo que eu passo, daquilo que eu vivo, daquilo que acontece na minha vida, que eu possa refletir e analisar. Como é que eu posso ainda me dar ao luxo de dizer para Deus: ah, Deus, eu não aceito isso, não quero isso. Ah, Deus, eu não vou fazer, não estou nem aí, tanto faz. Como eu posso me dar ao luxo de dizer isso para Deus? Olha, irmão, a responsabilidade, o compromisso que tinham os nossos primeiros irmãos, o compromisso que tinha aquele povo com a obra de Deus, aleluias. E Paulo vai dizendo, aleluias, ainda mais: a quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Aleluias. As pessoas acusavam os nossos irmãos, acusavam eles de ser contra Roma, acusavam eles, aqueles homens acusados por ir contra o rei de Roma, por isso eram condenados. E Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica eles. Irmão, eu preciso sim ser justificado por Deus. Eu não preciso ser justificado pelo homem. Eu não preciso ser justificado por ninguém, aleluias. Mas eu preciso sim que Deus me justifique através do sangue de Jesus Cristo, aleluia. Porque através do sangue de Jesus Cristo os meus pecados são perdoados. Através do sangue de Jesus Cristo eu sou justificado na presença de Deus. Mas para que isso aconteça, para que haja essa justificação na minha vida, eu preciso me achegar diante de Deus com o coração arrependido, me colocar de joelho na presença de Deus, me humilhar debaixo da potente de Deus vivo, aleluias, para que o Senhor possa me exaltar, para que o Senhor possa me levantar. Eu preciso me humilhar na presença de Deus. Eu preciso chegar para Deus e dizer: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe a minha vida, aleluia. O Senhor sabe tudo, Deus, mas eu preciso falar para o Senhor, Deus, poder, aleluia, porque eu sou fraco, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. Deus, glória que cada dia mais aleluia. Tu venha crescer na minha vida, Deus, e cada dia, Deus, eu diminua. Mas nós estamos vivendo, irmãos, uma geração que não quer se diminuir mais. As pessoas não querem mais, as pessoas querem status, querem estar em destaque, querem estar em evidência. Não quer que Jesus seja evidência, que Jesus seja o destaque, não. As pessoas estão vivendo hoje um evangelho muitas vezes maneira errada, maneira errônea de viver. Pensando, aleluias, que é desse jeito, quando Deus está falando, aleluias, para mim e para você: olha, passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras não passam. A palavra de Deus diz que ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, é o caminho que te conduz ao céu. E quando chegarmos lá naquela glória de Deus, quando houver o grande julgamento, quero dizer a você que não vai ser Deus que vai te julgar, não vai ser Jesus quem vai te julgar, não vai ser os anjos que vai te julgar, não vai ser o pastor que vai te julgar, mas será a palavra de Deus que irá nos julgar naquele dia. E muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado.
não se importamos mais com ela, não preocupamos Deus, mais com a palavra de aleluia. Deus, deixamos tudo de lado. Eu tenho tempo para fazer tantas coisas, para ler tantas coisas, mas para meditar na palavra de Deus eu não tenho mais tempo. Sabendo Deus, que ela vai me poder, julgar naquele dia. aleluia. Paulo está dizendo, olha, ninguém pode levantar acusação contra os escolhidos. Se você é escolhido de Deus, irmão, se você acha que você é o escolhido de Deus, então medite na palavra de Deus. Busque mais a presença de Deus. Busque mais estar diante de Deus, aleluias. E o Senhor vai dizer, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, quem ressuscitou dentre os mortos, e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos condenar é a palavra. Quem vai condenar as pessoas é a palavra. Muitas vezes, então, nós deixamos isso de lado. Não nos importamos. Não há mais interesse. Não há mais tempo. Eu não consigo mais. A pessoa vai ler a Bíblia, começa a ler 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos no máximo, já começa a dar sono. A pessoa quer dormir. Mas se começar a ler uma outra coisa, a pessoa tem tempo. A pessoa muitas vezes não consegue ler a Bíblia 10 minutos, mas consegue ficar na frente de uma televisão horas. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo, irmão. Deus está do meu lado, Deus está do teu lado. Eu preciso, aleluia, nesta tarde, passar à igreja, passar a você, aleluia, que o Senhor Deus é justo, que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro e que Ele vem buscar um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Não é qualquer povo, não é qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aleluias, eu preciso, aleluias, entender. Porque, irmão, não vai poder chegar naquele dia e dizer, ah, Senhor, eu estive na tua casa junto com os meus irmãos por muito tempo. Quanto tempo eu estive lá, Deus, o Senhor sabe, Pai. Eu não entendi, eu nunca ouvi isso. Para que Deus não venha cobrar de mim, eu preciso passar aqui a verdade da Bíblia. Assim também estavam aquelas 5 mulheres, que Jesus fala em Mateus 25. 5 estavam no meio. Eram 10. A Bíblia vai falar em Mateus 25 que eram 10 virgens. 5 prudentes e 5 não eram. Estavam todas no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar. As 10 estavam lá. Mas 5 delas se importavam, aleluia, em obedecer. 5 delas tinham azeite na sua lamparina e ainda tinha azeite nas suas vasilhas. Tinha reserva de azeite porque buscava a presença de Deus. Mas 5 não se importavam. Quando Jesus fala sobre essa parábola, ele está dizendo 50% de quem lá estava. Sabe o que é isso, irmão? É você pegar uma igreja que tenha 1000 membros dentro e você está falando de 500 e 500 não. Essa é mais ou menos a proporção que Jesus está dizendo. Pessoas que estão no nosso meio, estão junto conosco e caminham com você, senta do seu lado, glorifica com você, aleluia, canta junto com você. Mas não está preocupado com a volta de Jesus Cristo. Não está preocupado que Jesus vem buscar a sua igreja. Não está preocupado sim com as coisas que o mundo pode oferecer. Está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Quando a Bíblia vai nos dizer que o homem não pode acrescentar um segundo à sua vida. Aleluia, nós não podemos acrescentar sequer um segundo à nossa vida. Quando chegar a hora, nós iremos embora. Então eu não tenho que me preocupar com o que vai acontecer amanhã. Aleluia, o amanhã pertence a Deus. Eu preciso estar preocupado se hoje, estar ciente, estar consciente, estar certo de que meu nome está escrito no livro da vida. Eu preciso ter a certeza que se o Senhor vier nessa tarde, eu subirei e encontrarei com Ele nos ares. Eu não posso me preocupar com amanhã e dizer amanhã eu vou me preparar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou pensar nisto. Jesus pode vir hoje, se vir é hoje. Quem está pensando desse jeito, como aquelas 5 virgens, vão ficar de fora. E não vai dar mais tempo, aleluias. Paulo vai dizendo ainda, quem nos separará do amor de Cristo? É Deus, aleluia. A tribulação? A tribulação pode te separar do amor de Cristo. Quando Paulo fala sobre tribulação, ele está falando de um momento de adversidade, de tristeza, de aborrecimento.
Quantas pessoas não estão passando por tribulação, passando por aborrecimento, por uma vez por alguma coisa que aconteceu, está tão chateada, a pessoa está aborrecida, está atribulada, porque aconteceu alguma coisa com ele, então agora ele começa a pensar, eu não vou mais, vou parar com tudo isso, porque a tribulação chegou no meu coração, está doendo. E Paulo está dizendo, a tribulação vai te separar do amor de Cristo. Ele continua dizendo, a angústia talvez a angústia possa te separar. Angústia é uma sensação ali de um sufocamento, aquela dor no peito, a pessoa angustiada, a pessoa está estressada, a pessoa está ansiosa, angustiada, ela não sabe o que fazer. Ela vai começar, e Paulo está dizendo, isso vai te separar do amor de Cristo. É isso que vai te separar. Ele começa a dizer, e a perseguição? Paulo vai dizer, a perseguição que vai te separar do amor de Cristo. Aí quando fala da perseguição, eu fui pesquisar o que é a perseguição. É quando você persegue alguma coisa, quando você tenta, faz alguma armadilha para pegar alguma presa, quando você segue incessantemente, sem parar. Aí eu começo a dizer, pensar comigo, mas qual é a perseguição que eu estou vivendo hoje? Qual é a perseguição que o povo de Deus está passando hoje? Quando fala da igreja neste lugar, nesta cidade, nesse país, qual é a perseguição? Qual a perseguição que tem tirado de você, aleluia, o desejo de estar na presença de Deus? Qual é a perseguição, meu irmão? Aleluias! Deus está vendo tudo isto. E às vezes a gente tem ainda de dizer assim, ei, estou sendo perseguido. Quando perseguiam os primeiros cristãos, perseguiam porque adoravam o nome do Senhor, perseguiam a eles, aqueles que não eram cristãos, para poder jogar no cárcere, para jogar no coliseu, para matar os irmãos. Esta era a perseguição que eles passavam, e Paulo está dizendo para eles, esta perseguição vai te separar do amor de Cristo. Os irmãos de Roma falam, não, Paulo, nós vamos passar na perseguição